Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, quantos acharam? Dão glória a Deus. O verso 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Já deixa a sua Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 6 e já a gente vai falar sobre ele. E dando início a essa mensagem, hoje nós estamos falando, e é o cavaleiro do selo de número 4. A gente entende que os selos e as visões proféticas dos 4 cavaleiros e seus cavalos estão trazendo revelações sobre a realidade do mundo que estamos vivendo. Então, antes da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja, nós já vimos o seguinte, que Apocalipse não é apenas um livro sobre juízo, mas ele é a principal revelação de Jesus Cristo, o soberano sobre toda a história. Quando nós olhamos para Apocalipse, você vê Jesus nele do capítulo 1 até o capítulo 22. Então, em cada selo aberto, nós vemos que nada vai fugir do controle do Cordeiro. No primeiro episódio, nós falamos sobre o cavaleiro do cavalo branco, que é a falsa vitória, ou melhor, o engano. Nós vimos que o primeiro cavaleiro representa sistemas falsos, aparências de poder e enganos espirituais, que tentam imitar a verdadeira autoridade de Cristo. Vê que ele fala um cavaleiro branco, como um arco branco, disposto, né? Ele fala, com vontade de vencer, determinado a vencer. Então, em um mundo que tem muitas vozes, nós fomos chamados a discernir a verdade e permanecer firmados na palavra. O que a gente aprendeu aqui, Paulinho? Que nem tudo que parece vitória vem de Deus. Jesus é o único verdadeiro definitivo. No episódio de número 2, nós falamos sobre o cavaleiro do cavalo vermelho. E o cavaleiro do cavalo vermelho remete à guerra, à violência, à ausência de paz. Então, o segundo cavaleiro revelou o crescimento dos conflitos, de ódios, de divisões e guerras entre povos, famílias e corações. A gente aprendeu que, em meio ao caos humano, Jesus continua sendo o príncipe da paz. Então, onde o mundo espalha guerra, a igreja precisa profetizar paz. Que a gente profetize a paz por onde a gente passar. Amém? O terceiro episódio, que foi semana passada, nós falamos sobre o cavaleiro do cavalo preto, que fala sobre fome, escassez e desigualdade. O terceiro selo, nós vimos uma crise econômica, né? A fome, a injustiça social, o desequilíbrio nas prioridades humanas, a balança desequilibrada, né? E nas mãos desse cavaleiro mostrou um mundo desajustado, né? A Bíblia diz que Deus é o único que mede com balança justa. E esse cavaleiro mostra uma balança desajustada. Então, Deus nos chamou e falou para nós sermos generosos, exercitarmos a nossa fé e nos tornarmos, temos solidariedade um pelos outros. Amarmos uns aos outros como Ele amou, como Ele ama, né? Deus ensinou isso para a gente. Então, no episódio de número 3, nós aprendemos que em tempos de escassez, quem anda com Deus vive por provisão e propósito. Nós vamos falar hoje sobre o episódio de número 4. E o que a gente aprende com isso aqui? Que depois do engano, da guerra e da fome, surge esse último cavaleiro. Por quê, pastor? Quando o engano e a mentira domina, a paz desaparece. Quando a paz desaparece, a fome e a escassez cresce. Quando a fome e a escassez cresce, a morte começa a se aproximar. O quarto cavaleiro, ele não chega sozinho. Ele vem como consequência de uma humanidade distante de Deus. O quarto cavaleiro não vem, ele vem desinformado, sem saber o que está acontecendo. Não, ele vem para uma humanidade que está distante do Senhor. E aí Apocalipse, capítulo 6, o verso 7 diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Tem uma versão que diz, e o inferno o seguia de perto.
Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra. Olha isso aqui, gente. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Nós vivemos uma geração cercada pela cultura da morte. Nunca se fez tanta cultura da morte como hoje, irmão. Você vê que tem negócio de tatuagem de caveira, não sei o que de caveira. Tudo bem, irmão, que a caveira todo mundo vai ficar. Quando a morte chegar, todo mundo se tornará uma caveira. Mas não é sobre isso. A morte que ele está dizendo é sobre morte espiritual. É sobre uma morte emocional. É sobre famílias morrendo dentro dos lares. Sobre valores sendo enterrados. O suicídio crescendo, o vício destruindo vidas, a esperança sendo sufocada. Mas o episódio de número 4 não vai falar, nós não vamos ficar aqui engrandecendo e glorificando a morte, até porque nós temos alguém que é superior à morte, e ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e o nome dele é Jesus de Nazaré, a qual morreu por mim, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e é sobre a vida que nós vamos falar hoje. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde a morte tentou reinar, Cristo ressuscitou. Onde o inferno decretou o fim, Deus profetizou o recomeço. O tema do episódio 4 é o cavaleiro do cavalo amarelo, que é a morte. Tempo de profetizarmos a vida de Deus diante de uma cultura de morte na sociedade. O último cavaleiro carrega o nome de morte, mas o último nome sobre toda a história continua sendo Jesus de Nazaré. E ele carrega a vida nas suas mãos e a vida em abundância, como eu disse aqui para vocês. Essa parte da revelação divina se insere no contexto da abertura dos selos, que são uma introdução ao juízo de Deus sobre a terra. Os 4 selos apresentam diferentes aspectos de juízo. E o 4º selo destaca a morte e a devastação que virá em consequência à rejeição a Deus. A cor do cavalo e o próprio significado do cavaleiro, junto com as entidades que acompanham ele, são fundamentais para entendermos a gravidade do que está por vir. A cor amarela é frequentemente associada à doença, à fraqueza e à morte. Quantos aqui já ouviram a expressão de alguém doente e você fala assim, ele está muito amarelo? Quem já ouviu essa expressão? Esse amarelo aqui não é amarelo de um amarelo, como por exemplo, um amarelo que você fala assim, a cor amarela do sol. Não, esse amarelo aqui é como se a pessoa, como se fosse aquela cor da morte, a pessoa perde a cor. Sabe quando a pessoa está no caixão, que ela já está aquela pálida? Esse cavaleiro tinha essa aparência de alguém que não tinha vida, alguém que estava morto. Praticamente não tinha mais sangue nas veias. Ele estava com aquela aparência, aquele tom de pele. Então o texto descreve uma imagem que visualiza o que, gente? O desespero. O texto descreve uma devastação, trazendo à mente praga e uma sombria realidade de mortalidade. O cavaleiro tem um nome, e o nome dele é morte. Mas do que apenas um título, ele representa a inevitabilidade da morte, que se impõe sobre a humanidade. Gente, é inevitável, todos nós morreremos. E a Bíblia diz assim, ao homem está denominado morrer uma vez só. Depois da morte, o juízo. Então não se trata apenas de uma morte física, mas também de uma separação espiritual, trazendo ao ser humano uma dissolação e desesperança. O texto, na Almeida, diz assim, que o inferno acompanhava o cavaleiro. Na NVI, diz assim, e o Hades o seguia de perto. Hades simboliza o local dos mortos, que traduz a ideia de que a morte é apenas o início de um juízo ainda maior da parte de Deus. Então essa união relata uma relação entre morte física, entre condenação espiritual, e reforça a ideia de que todas as vidas estão sujeitas ao juízo divino. A última instância, o cavaleiro amarelo, é o extremo de nós
Nós carregamos o céu, nós carregamos a vida. Ele carrega a morte, e ele tem cheiro de fogo e enxofre. O texto também vai dar detalhes sobre o poder da destruição que foi dado a esse cavaleiro, porque diz assim, ó, e foi dado o poder de matar 1/4 da terra. Gente, é muita gente. Pega o tanto de gente que tem na terra, e eles falam entre 7 ou 8 bilhões de pessoas, é isso, não é? Faz a conta de 1/4 de 7 bilhões de pessoas. É muita gente. E ele fala, ele matará com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Essa na Almeida fala isso. Contudo também, nós vemos que o poder sobre a morte e a destruição não são tomados por conta própria, nem pertencentes ao cavaleiro por natureza. Trata-se de um poder limitado e permitido por Deus. Ele está dizendo assim, ó, é 1/4 da terra. Você não vai matar todo mundo. Você tem um limite. Então, mesmo nas situações mais sombrias, Deus continua sendo soberano. O texto deixa claro para mim e para você que Deus continua debaixo de todo o controle supremo da terra, do mundo. O texto deixa isso muito claro. Então, a referência a 1/4 da terra não implica em um juízo parcial, mas enfatiza a extensão do impacto da mortalidade. Ele não está falando assim, ó, vai matar exatamente 1/4 de toda a humanidade. Ele está dizendo assim, olha o impacto que esse cavaleiro vai causar, refletindo sobre a condição de um mundo que se afasta dos princípios de Deus. Então, na visão de Apocalipse, a mortalidade do juízo também revela os seus meios, sendo pela espada, sendo pela fome, por pragas e pelos animais selvagens. Cada um desses instrumentos de juízo simboliza uma forma pela qual o pecado e a rebelião contra Deus têm consequências diretas na sociedade hoje. Por exemplo, quando ele diz assim, ó, pelo poder da espada, ele está falando que a morte será por violência. Isso simboliza guerra e a violência. Reflexos do quê? De um coração humano cheio de corrupção e maldade. Essa morte que ele está falando aqui, pela violência, é a morte pela violência urbana, pelas guerras que a gente vê instalando no mundo. Essa espada não é só espada de guerra, é espada da violência também. O cavaleiro vai dizer, e ele vai matar sobre a espada e também sobre a fome. A fome apresenta a escassez, resultado direto da injustiça social e da má administração dos recursos que Deus provê. Gente, deixa eu te falar uma coisa, se a gente não administra bem aquilo que colocou na nossa mão, isso também é escassez. Você precisa administrar o que Deus colocou na sua mão. Ele fala sobre espada, fome e pragas. Gente, a morte por pragas é a morte pela doença, por vírus mortais. Representam o resultado do afastamento de Deus, de doenças e pandemias que afligem a humanidade desde o passado até os dias de hoje. Nós vivenciamos muitas pragas até o dia de hoje. Febre amarela e uma série de outras pragas que existiu. A Covid-19 que nós passamos. Então, quando ele fala, e ele continua dizendo, ele fala sobre as feras da terra. Essas feras aqui, a morte por perigos na sociedade. As feras podem ser vistas como um símbolo para os perigos e ameaças que cercam os homens na sociedade. Tudo isso é o resultado de uma vida distante da proteção do Senhor. Nesse tempo que antecedem a volta de Jesus, onde o cumprimento da realidade do Apocalipse está cada vez mais próximo, surge a necessidade de uma reflexão. Qual é, pastor, reflexão? Que nós precisamos dar uma resposta para o mundo. Gente, a igreja precisa profetizar vida. Nosso papel foi profetizar vida sobre o mundo. O nosso papel foi profetizar vida sobre onde fomos inseridos. Então, diante da revelação do Cavaleiro da Morte, a gente tem alguns passos a fazer. E quais são eles, pastor? Primeiro, reconheça a soberania de Cristo. O meu papel e o seu papel é reconhecermos a soberania de Cristo. Lucas capítulo 1 diz assim, ó, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reinado jamais terá fim. Em tempos de angústia e tribulação, é vital nós lembrarmos o quê? Que
mesmo quando os eventos da história parecem fora de controle, o Senhor continua regendo sobre todas as coisas na terra. Parece que está fora de controle. Quando olhamos para guerras, doença, violência, tragédia, muitas pessoas pensam que saiu do controle. Mas a Bíblia vai ensinar que nada escapa das mãos de Deus. O quarto selo não revela um diabo governando a história, mas um Deus permitindo acontecimento dentro dos limites que Ele mesmo determinou. O quarto selo mostra para mim e para você que Deus colocou um limite. É como se o diabo estivesse numa coleira e Deus estivesse dizendo: você só vai até aqui, você não passa daqui. O cavaleiro da morte só atua até onde o céu permite. Isso significa que o caos tem limite, a dor tem prazo, e o mal não terá palavra final sobre o mundo, sobre nós. Então, mesmo quando a terra treme, o trono continua firme. Mesmo quando os homens perderam o controle, Deus continua governando. Que isso mostra, pastor? Que nos dias difíceis nós precisamos lembrar o seguinte: Jesus não perdeu o governo do mundo. Jesus não perdeu o governo do mundo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Nós precisamos aprender o seguinte: não se desesperem com notícias ruins. Elas virão, no mundo tereis aflições. Não entregue o seu coração ao medo. Não tenha medo. Pelo contrário, tenha bom ânimo. Quando as notícias chegarem, não pense que o inferno venceu. O mundo, olha aqui para mim, gente. O mundo parece confuso na terra, mas continua organizado no céu. O mundo parece confuso. Parece que tem confusão. Está meio perdido, está meio sem saber o que fazer. Deus continua sentado no trono e nada saiu do seu governo, da sua organização. Tudo está debaixo do que Ele delegou e o que vai acontecer. Então a primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: reconheça a soberania de Cristo. Segundo, diante da revelação do cavaleiro da morte, atenda o chamado ao arrependimento. Em Atos 3 diz assim, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa revelação divina é um convite ao arrependimento. Quando entendemos a gravidade do pecado e as suas consequências, nós precisamos buscar reconciliação em Deus. A revelação do juízo não foi dada para assustar, mas para despertar consequências adormecidas. Consciências adormecidas, desculpe. O quarto cavaleiro nos lembra que a vida é breve. Que existem pessoas que estão planejando anos à frente, mas não estão conseguindo viver o amanhã. Tem gente que já traçou para ele onde ele chegará nos 5 e nos 10 anos em seguida, e está tudo bem. Mas ele traçou um plano lá na frente, mas não está conseguindo viver o dia de amanhã. Então tem gente construindo patrimônio, mas destruindo a alma. Tem gente cuidando da aparência e abandonando o espírito. Gente, cuidar do corpo está certo, precisa cuidar do corpo, e está certo, mas não pode abandonar o cuidado com o espírito. Apocalipse nos chama a rever as prioridades. Arrependimento não é apenas chorar pelo erro, é mudar de direção. Arrependimento não é apenas chorar pelo erro, é mudar de direção. É sair do caminho largo e voltar para o caminho estreito que é com Deus. Talvez o maior perigo não seja a morte física. Olha aqui para mim. Talvez o maior perigo não seja a morte física, mas viver longe de Deus enquanto ainda se respira. Talvez o maior perigo não seja a morte física, é viver longe de Deus enquanto se respira. O que o senhor está dizendo, pastor? Reconcilie-se com Deus hoje. Perdoe quem precisa ser perdoado. Abandone hábitos que matam a sua alma. Volte para o altar. Antes que a morte bata a porta da sua vida, deixe Cristo entrar no seu coração. Deixe Cristo entrar no seu coração. Terceiro, diante da revelação do cavaleiro da morte, coloque a sua esperança em Deus. Romanos 8 vai dizer, pois a nossa esperança
pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera pelaquilo que está vendo? Coloque sua esperança em Deus. Gente, o mundo oferece medo, ansiedade e pessimismo. Cristo oferece esperança para mim e para você. Esperança bíblica não é apenas pensamento positivo. Esperança bíblica é a certeza baseada na promessa de Deus. Então, quando tudo parecer escuro, a esperança continua acesa. Quando a medicina limita, a esperança continua viva. Quando pessoas desistem de você, Deus ainda trabalha por nós. A morte é real, mas não definitiva para quem está em Cristo. Porque viver em Cristo, morrer é lucro. Obviamente que ninguém quer morrer aqui, irmão. Mas a nossa morte não termina aqui. Nós teremos a eternidade para estar com Cristo. Então o túmulo de Jesus ficou vazio justamente para mostrar que o fim pode se tornar o começo. É por isso que o túmulo está vazio. Então o que a gente aprende hoje, pastor? Não alimente o desespero. Tem gente que alimenta o desespero. Não alimente o desespero. Alimente as promessas que ele fez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Troque notícias tóxicas por palavra da vida, pela Bíblia, pela palavra de Deus. Declare que sua história ainda não terminou. Para quem tem o Senhor governando, o ponto final vira ponto e vírgula. Para quem tem o Senhor governando, o ponto final vira ponto e vírgula. Então aprenda a governar com Cristo. Diante da revelação do cavaleiro da morte, fortaleça a sua fé em Jesus. 1 João 5 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Gente, todo mundo que segue a Cristo são chamados a colocar sua esperança na volta do Senhor. Onde todos os males serão derrotados. Como eu falei aqui nas últimas quintas, só falta uma profecia se cumprir, que é a volta de Cristo. Então nós precisamos declarar isso, nós precisamos profetizar isso, nós precisamos cantar isso. O que, pastor? Então viu um novo céu, uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Há um novo céu e uma nova terra. Nos últimos tempos, gente, não vencerá quem tiver mais recursos, mais fama, mais influência. Nos últimos tempos, permanecerá de pé quem tiver fé. E fé não é ausência de luta. Fé é continuar crendo no meio da luta. A fé sustenta quando as lágrimas caem. A fé levanta quando a força vai embora. A fé mantém a chama acesa em tempos frios. É a fé que mantém a chama acesa. Então reacenda a chama hoje através da fé em Cristo. Se o quarto cavaleiro está carregando a morte, a igreja precisa carregar a vida. A igreja precisa profetizar a vida. Nós precisamos falar da vida de Deus. Nós precisamos falar da vida de Cristo. Nós precisamos profetizar a vida dele. Se o cavaleiro está espalhando a morte, a igreja anuncia esperança. Se o cavaleiro está espalhando o fim, nós apontamos para a eternidade que é em Cristo. Eu estou indo preparar a morada e voltarei para buscar vocês. O que eu preciso fazer, pastor? Continue congregando. Continue orando. Continue adorando. Continue crendo no agir invisível de Deus. Quem fortalece a fé hoje, quem fortalece a fé hoje, não será vencido amanhã. Quem fortalece a fé hoje, não será vencido amanhã. Eu começo a concluir dizendo para vocês o seguinte: a revelação do quarto selo do Apocalipse, no capítulo 6, 7 e 8, nos desafia a confrontar a realidade da morte e do juízo. Mas ao mesmo tempo, ela nos convida a olhar para a misericórdia de Deus. A palavra de Deus
nos chama para vivermos uma vida de fé e esperança. Então, por isso, nós devemos sempre que lembrar que, independentemente das aflições, nós temos a promessa seguinte, que a morte foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. O louvor vem aqui. Então, a última palavra não é morte. A última palavra é ressurreição. A última palavra não é medo. A última palavra é esperança. A última palavra não é inferno. A última palavra é céu. Jesus venceu a cruz, venceu o túmulo e venceu a morte. Então, quem está em Cristo pode atravessar tempos difíceis sem perder a paz. Enquanto o mundo teme o amanhã, a igreja aguarda o rei. Enquanto o cavaleiro anuncia a morte, a igreja anuncia que Jesus vive, está sentado no trono, que a terra é estrado dos seus pés, Ele é rei de reis, Senhor de senhor e governará para sempre. Essa é a verdade das Escrituras. Ele continua sentado no trono e governará para sempre. Eu quero terminar lendo 2 textos bíblicos, e quando eu ler o segundo texto, você vai dar um salto dessa cadeira e vai dar o maior glória a Deus que você puder. Colossenses capítulo 2 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Elas o removeu, pregando na cruz, tendo despojado poderes e autoridades. Nós podemos dizer aqui, tendo despojado os cavaleiros e seus cavalos, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. 1 Coríntios capítulo 15, e quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto é, que a morte se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele está vivo.